Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest, onde a gente fala sobre investimentos e bolsa de valores e o assunto da vez vai ser a Sanepar. Bastante gente aí questionando sobre o preço das ações que estão subindo bastante, infelizmente, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre a situação atual, se realmente tem fundamentos ou é apenas uma distorção do mercado. Lembrando que a Sanepar faz parte aqui da carteira de investimentos do canal. Atualmente a gente tem 685 ações por um preço médio de R$ 3,71 e a Sanepar tem um peso aí de mais ou menos 8% aqui na carteira do canal. Muita saudade bate nesse momento aí, lembrando que a ação ficou por um longo período de tempo sendo negociado abaixo dos R$ 4,00, inclusive se tornou o ativo de maior peso aqui na carteira do canal. A gente aproveitou para comprar bastante, infelizmente está acima de R$ 6,00 nesse momento. É uma empresa que eu gosto bastante e caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira, eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte, lembrando que todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube. Bom, sem mais enrolação, primeiramente a gente já tem aqui a cotação dessa ação da Sanepar, que é negociada com o final do código 4, essa é a ação preferencial que paga mais dividendos, né? E nesse momento o preço é de R$ 6,59, está justamente na máxima de um período de um ano, principalmente aí porque nos últimos dias a ação entrou em uma tendência de alta muito forte e inclusive aparentemente está procurando aí os R$ 6,70, podendo chegar inclusive aos 7. Como consequência disso, obviamente, o dividend yield diminuiu, pois o dividend yield é calculado pela relação dos dividendos pagos e o preço da ação. E nesse momento o dividend yield está em 4,22%. Mais para frente eu vou falar um pouco que a empresa realmente ainda não pagou dividendos referente ao exercício de 2024. Quando isso ocorrer, e deve ocorrer, com certeza esse dividend yield aí deve aumentar. E um ponto que é importante mencionar no vídeo é que o preço da ação não está subindo à toa, sem fundamentos, né? Isso realmente está acontecendo porque os resultados da empresa, como já era esperado, estão vindo aí cada vez melhores. A gente tem aqui os principais destaques do segundo trimestre de 2024. Vou até mostrar já aqui embaixo os principais destaques. Percebam que a receita cresceu cerca de 8,4% em relação ao segundo tri de 23, né, que é o mesmo período do ano anterior. O EBITDA ficou mais ou menos no mesmo patamar, caiu cerca de 3%, mas a tendência também do EBITDA é crescente, isso não precisa preocupar os seus investidores, e o lucro líquido fechou em 376 milhões contra 422 no segundo trimestre de 2023, uma queda de mais ou menos 11%. Falando um pouco agora do endividamento da companhia, esse é um fator também que não é de risco, afinal a empresa utiliza o capital próprio como fonte de recursos da maior parte dos seus investimentos. Inclusive aqui a gente tem um endividamento que atualmente representa 48,4% do PL, ou seja, a empresa tem mais PL do que passivo, e a gente está com uma dívida líquida aí sobre EBITDA de 1,7, ou seja, em menos de 2 anos a Sanepar deve conseguir recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas, considerando apenas as suas atividades operacionais e o seu caixa. Porém, é importante mencionar que a maior parte do endividamento é para o longo prazo, não é algo para se preocupar no momento. Justamente por isso, realmente já dá para concluir que a saúde financeira está muito boa. E olhando os resultados trimestrais da Sanepar ao longo dos anos, a gente percebe que de fato está numa tendência de crescimento também muito grande. Isso está acontecendo tanto com a receita como com o lucro líquido. Percebam que a tendência de crescimento está impulsionando o preço das ações. E isso é algo básico que todo investidor que está iniciando na bolsa de valores deve saber. O que segura o preço da ação, o que sustenta, né, o preço da ação ao longo dos anos é o lucro. Se a empresa está apresentando prejuízos recorrentes e o preço da ação está subindo, isso provavelmente não é algo sustentável, é uma distorção ali do mercado. E se o contrário ocorrer, por exemplo, a empresa está apresentando lucros crescentes, mas o preço da ação cair, isso também pode ser uma distorção de mercado. Agora a gente está num caso que a Sanepar, por exemplo, estava há muito tempo sendo negociada abaixo de R$ 4,00 e os resultados subindo. Uma hora o mercado ia entender que de fato a ação está muito barata e isso aconteceu agora. O preço está subindo, acompanhando os resultados. Falando um pouquinho aí de dividendos, esse, na minha visão, é o único ponto fraco dessa ação. A Sanepar, desde o ano de 2018, pisou o pé no freio dos dividendos. Antes, a empresa distribuía mais ou menos 50% do seu lucro a título de dividendos. Agora, estamos aí em mais ou menos 30%. Foi uma decisão da companhia justamente para utilizar o seu lucro para seus investimentos e, como consequência, não precisar de tantos empréstimos. E lembrando também que esses investimentos vão gerar mais receita e vai fazer o lucro aumentar, né?
Isso é um ponto também que o investidor tem que ter em mente. Mas para quem gosta de dividendos, pode ser que 30% seja algo baixo. E esse é o payout atualmente da Sanepar, que deve permanecer para esse ano de 2024. Se voltar a 50%, vai ser excelente, vai pingar muito mais dividendos e isso também deve fazer a ação subir ainda mais. E um ponto que chamou muita atenção recentemente foi a data de pagamento que foi anunciada nessa última distribuição de JCP. Percebam que normalmente a empresa realizava os pagamentos sempre no mês de junho, porém esse último pagamento que foi anunciado vai acontecer em dezembro de 2025. A empresa postergou ainda mais o pagamento e aumentou ainda mais o tempo desde essa datacom até esse pagamento aí de JCP. Isso também é uma estratégia para preservar mais o caixa da empresa, porém, muitos investidores gostam de receber a notificação de dividendos caindo na conta e isso não vai acontecer tão cedo assim. E apesar da empresa ter diminuído o seu payout, como o lucro está subindo bastante, né, o dividendo também está subindo. Até 2018 a gente tinha um payout de 50%, ou seja, metade do lucro era distribuído de dividendos, passou a ser 25%, daí diminuiu bastante realmente, porém como o lucro está aumentando, os dividendos também estão aumentando. Isso é muito bom, mesmo a empresa pagando aí 30% do lucro, o lucro está crescendo e com isso está aumentando o montante de dividendos que os investidores estão recebendo. Um outro ponto que é extremamente importante mencionar é o que acontece com uma ação quando ela não distribui lucro. Basicamente, o seu valor patrimonial, né, o seu patrimônio líquido, segue crescendo. Percebam que o valor patrimonial da ação da Sanepar era de R$ 4,59 em 2020 e não parou de subir e nesse momento está em R$ 6,74. Esse crescimento está acontecendo porque a empresa está pagando 30% de dividendos aos acionistas, né, 30% do seu lucro, os outros 70% ficam dentro do patrimônio líquido e o patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações a gente chega no valor patrimonial da ação. Como o PL está crescendo, o valor patrimonial da ação está crescendo. E ainda nesse momento a gente tem o preço da ação sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Isso é um indicador de valuation que aponta que essa ação pode estar ainda em um patamar interessante. Não sou eu falando, é esse indicador que está apontando isso e justamente por isso, na minha visão, aparentemente essa ação ainda não está tão cara. E para fundamentar ainda mais isso, a gente tem aqui os indicadores atuais de valuation, né, dessa ação da Sanepar. Na minha visão, o único realmente negativo é o dividend yield de 4,22%. Está baixo justamente por conta dos fatores que eu mencionei anteriormente. Preço da ação subindo e a empresa deu uma freada aí nos dividendos. Entretanto, os outros indicadores estão realmente excelentes. Como exemplo, a gente tem aqui um preço sobre o lucro de R$ 6,57, né? Considerando que o lucro por ação está em praticamente R$ 1,00. E a gente está com um preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, considerando que o valor patrimonial ainda está em mais ou menos R$ 6,74 e com isso está acima do preço da ação. São de fato indicadores muito bons, o que pesa ainda um pouquinho é o dividend yield, mas não tem como falar que essa ação está cara considerando esses fatores que eu apontei até o momento. Na minha visão, é realmente uma empresa pro longo prazo, ela está crescendo cada vez mais, os dividendos devem permanecer aí com um payout aí de 30%, né? Não deve subir muito mais em 2024 e a empresa não deve ter grandes endividamentos. É uma empresa realmente, pode-se dizer, chata, né? É um feijão com arroz que não deve ter tantas alterações aí, mas os resultados vão continuar crescendo, o que vai mudar é o preço da ação. E se baixar, a gente segue comprando, pensando aí no longo prazo. Mas, lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom, pessoal, espero sinceramente que tenham gostado aí do vídeo. Vou pedir para você deixar seu like, pois vai ajudar o vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Deixo também novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.